A gente vai falar de mitos e verdades do mau hálito. Será que, de fato, observar, perceber o mau hálito garante ali a pessoa, não só uma questão de desconforto, etc., mas a descoberta de outros problemas que estão por trás disso? Por isso a gente convidou queridíssimo gastroenterologista, Dr. Marcos Belotto. Estava com saudades. Tudo bem, Carol? Beijo, querido. Tudo bem? Faz tempo que você não vem. É verdade. A gente adora suas aulas. Muito aí, obrigado. Todas as suas explicações. E falando com um gastro, né, porque a gente poderia dizer, mas vai falar de mau hálito, pode falar com outra especialidade. Não, a gente vai falar do mau hálito envolvendo outras coisas, vocês vão surpreender, certo? Certo. Vamos começar? Vamos lá. Primeiro mito ou verdade na tela, quero ver o seu, hein? Se tem alguma dúvida, manda pra gente. Vamos lá. Balas e chicletes combatem o mau hálito. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é um mito, Carol, por quê? Como a gente vai ver, 90% quase do mau hálito, ele vem da cavidade bucal e por proliferação bacterianas. Como a gente vai discutir, é para um controle de bactérias na gengiva, na língua, Tá. por uma série de detalhes de saúde que a gente vai falar. Quando a gente mastiga um chiclete, chupa uma bala, momentaneamente você vai ficar com aquele hálito alterado, mas a causa, que muitas vezes é a bactéria, você não está tirando. Certo. Então, é claro, se a gente põe um chiclete na boca, quando a gente está falando com uma pessoa próxima, mas assim Tem que um a aroma gente de tira, chiclete. as substâncias das bactérias voltam e volta a halitose. Se a gente vê a halitose do grego, vem expirar, que é soltar o ar. Por isso que vem essa questão, quando a gente tem um ar que Tá. a gente solta pela boca, mal cheiroso. Agora, e bochechar aqueles... tem um nome aqueles produtinhos, mas eu não vou lembrar. Coloridinhos, Que aquele tem azulzinho, sabe? Fazer esse tipo de bochecho, ele pode ser eficiente? Sim. Antisséptico, né? Antisséptico bucais. Se a gente relembrar, no passado sempre tinha muito álcool e que dava aquela sensação de frescor. O que se viu que o álcool, além de promover algumas alterações na dentina do dente, ele não é bom para a flora bucal e que acaba ficando na língua. Puxa. Tanto é que uma das causas da halitose é o uso diário de álcool, de substâncias que tenham muito álcool. E porque, então, se a pessoa compra aquilo achando que aquilo pode ajudar num bochecho e tudo mais, é o inverso. Ele ajuda numa parte e acaba não ajudando em outra. Tanto é que hoje a maioria dos antissépticos está escrito não tem álcool, não contém álcool. Perfeito. Vamos então para o próximo mito ou verdade. Daqui a pouquinho perguntinhas do público, @VocêBonitaTV. Olha lá, hein? Na tela. Problemas no estômago podem causar mau hálito. Mito ou verdade? Para dizer que assim, podem causar, sim. É verdade. Mas é raríssimo e muitas vezes chega no consultório assim, doutor, eu estou com um problema no estômago porque o meu marido, minha esposa constantemente fala que eu estou com mau hálito. Entendi. A pessoa já diz que é um problema no estômago. E que é uma crença muito grande. E é muito raro, porque existem algumas doenças como divertículos no esôfago, algumas alterações gástricas que podem causar. Mas isso representa na ordem de 1 a 2%. Nossa, bem pouco. Se a gente for lembrar, 90% se resolve na boca e os outros 10% são outros problemas no esôfago, no estômago, diabetes, problemas no fígado, que a gente vai acabar falando mais pra frente. E refluxo, que você já comentou aqui em pauta com a gente, ele pode ser um vilão? Esse sim. Como sempre, né, Carol, você é muito inteligente, porque o refluxo, o ácido sobe até a boca, altera o pH e altera a flora. Então, isso ocorre. Uma das causas mais comuns de a gente ver no dia a dia é a sabuca lingual. O que é esse palavrão? É quando a gente vê a língua esbranquiçada ou alterações da língua. Essas regiões são placas e nessas placas se depositam bactéria. Por isso, quando a gente sempre vai no dentista, isso no consultório a gente fala para todos os pacientes, é importante a higienização da língua. Escovar a língua. E isso começa desde a infância. Se você perguntar
A minha filhinha de 2 anos, quando a gente escova os dentes, escova a língua, porque é um costume que vem. Como a gente já falou em coisas, é um costume que tem que ser dado desde a infância. Muito bom. Vamos para a próxima perguntinha. Daqui a pouquinho a gente vai fazer chazinho ao vivo, vai ter aqui algumas receitas. Será que tem receita caseira? Será que pode melhorar? Daqui a pouquinho a gente conta para vocês. Ficar muito tempo sem comer causa mau hálito. Sim, isso é verdade. Por quê? São 2 coisas. Muitas vezes, quando a gente fica muito tempo, fica as bactérias agindo constantemente na região bucal. Tá. E mais do que isso, mais do que ficar muito tempo sem comer, é ficar muito tempo sem fazer ingesta de líquidos. Tanto é que tem pacientes que a gente orienta, eles fazem todas as orientações e quebram no quê? No beber menos líquido. E detalhes importantes assim, muitas vezes você está conversando com pacientes que você vê que a gengiva entre os dentes tem sangue. Tão inflamado que está a região da gengiva. Ou quando a gente vai sempre examinar um paciente, a gente sempre pede para pôr a língua para fora, verificar a língua. E você vê que o problema na maioria das vezes está aí. E existem dicas para quem está nos ouvindo simples, que são beber muito líquido várias vezes ao dia. Tá. Como a gente vai mostrar aqui, tem algumas coisas naturais que ajudam a combater o mau hálito ajudar a combater as bactérias. Tá. E o mais importante, escovar o dente e a língua. De forma, inclusive há pouco tempo a gente fez uma pauta da escovação e tal. E, nossa, foi uma super aula. Inclusive o dentista que veio aqui, né, Dr. Fernando Tai, comentou o quanto a escova elétrica hoje pode ser, vale o gasto, porque ela faz ali muito mais movimentos que a gente levaria muito mais tempo para fazer com a nossa mão, né? E isso é uma impressão, quando eu conheci a minha esposa, ela usava elétrica, eu não usava, já era médica lá também, e ela me explicou isso. E daí eu falei, é verdade, você tem razão, e daí eu comecei a adotar. Então existem coisas que a tecnologia veio e que nos ajuda muito, e isso é uma delas. E já vocês vão ver o que tem de naturalzinho, aquelas receitas caseirinhas que podem ajudar. Próxima pergunta na tela, daqui a pouquinho perguntinha do público, @VocêBonitaTV. Apenas adultos apresentam mau hálito, isso é mito ou é verdade? Isso é um mito. Crianças apresentam e pais e mães que estão nos ouvindo, observe isso nos seus filhos. Por quê? Se ele está com o hálito mais forte, algo nós, os pais, estamos falhando. Quer seja em oferecer mais líquido, quer seja higienizar melhor a boca, quer seja muitas vezes, em casos mais raros, alguma alteração renal, hepática, diabética, mas que isso é a minoria, mas é fato que possui algo diferente. Então, os pais observar o hálito das crianças é importante. Agora, ainda até falando das crianças, quando é bebezinho, o pediatra já pede bem pequeno para colocar aquela gaze no dedo, fazer a higienização, porque é importante então desde essa fase, né? Sim. Até porque o leite, embora seja um alimento da mãe, quando né, fisiológico, enfim, o momento da mamada, ele tem carboidrato, gordura e proteína. Então, vem bactéria também. Quem já teve mastite? Eu tive mastite. É a bactéria que vem da boquinha do neném, né? Isso, perfeito. Apesar de a gente ver aquele anjinho, achar lindo como é, ele é um ser humano que tem bactérias na região bucal. Então, como você bem disse, a prevenção e a educação vem desde pequeno. Olha só. E daí, até extrapolando um pouco da parte que não é muito da nossa área, a gente vê isso em casa. Então, a gente tem escova colorida, escova de luzinha, para a criança aprender a este hábito. Hoje em dia, a minha filha sempre fala, Vitória acabou de comer, agora tem que escovar os dentes. Eu falo, filha. Já então, sabe, é uma isso rotina. É uma rotina. Tá muito legal. Eu já volto então, vamos deixar a perguntinha do público na tela, olha lá. Quem escreveu pra gente? Vamos ver. Um beijo, Eliane, obrigada. Diabetes, então, causa mau hálito, doutor? Passou por isso rapidamente, mas ele vai explicar se tem alguma relação de fato. Você citou ao longo do papo, mas a gente não entrou aí no porquê dessa questão que a Eliane está perguntando. Qual é a relação, então, do diabetes com o mau hálito? Essa é uma pergunta importante porque ela entra nas causas metabólicas. Então, quando você está com diabetes descompensado, você vai ter uma coisa chamada cetoacidose. Então, vai ter uma alteração
e que vem essa halitose. Os principais, as alterações metabólicas mais frequentes são alterações hepáticas, renais e diabéticas. E tanto é que nós médicos do dia a dia, quando a gente sente as diferentes alterações de halitose, de mau hálito, a gente consegue muitas vezes identificar o tipo da halitose e desconfiar. Então a gente sempre pergunta para o paciente função renal, se o fígado está bem, como que está a glicemia. Por quê? Apesar, como a gente falou, a grande maioria ser bucal, a gente tem que excluir as outras 10%. Perfeito. E o paciente diabético de longa data, ele mesmo já se conhece pelo hálito quando ele começa a ter algumas alterações glicêmicas importantes. Que interessante. Então, de fato, isso não é mito, Sim, é isso verdade. É verdade. E tem que estar atento, porque se já tem o diagnóstico e percebe que o mau hálito está vindo junto, certamente está descompensado Com esse diabetes. certeza. Tá aí. Mais perguntinha na tela. Olha lá, mito ou verdade? Vamos ver. Estresse causa esse distúrbio, então. Ficar estressado causa mau hálito. Sim. Ah, então todo mundo tem, vai ter sempre, porque estresse. Como é que vive sem estresse, doutor? O estresse, ele ajuda no mau hálito, a causar o mau hálito, sim, porque ele altera as glândulas salivares, muitas vezes, a quantidade de saliva que a gente produz. E se a gente for lembrar, quando a gente está muito estressado, a gente fica com a boca seca por uma diminuição da produção de saliva. Tá. Então, ele pode gerar assim, e ao contrário do que muitas vezes pensa que o estresse vai dar gastrite, a gastrite vai dar o mau hálito, não é por isso. E ele realmente... sim. Que coisa! Isso. E, gente, aqui em São Paulo é difícil. Em outros lugares do interior acho que é mais fácil. É mais fácil. Mas por isso que tem que lembrar, e que a gente acabou trazendo algumas dicas do dia a dia aqui. Além de beber água, o que a gente pode atuar, a gente trouxe coisas naturais como própolis, folha de eucalipto e cravo da Índia. Por quê? São coisas naturais. Tá. E que a gente pode fazer uso, ao invés de beber só água, fazer um chá e ao longo do seu dia beber. Você sabe que perguntaram, né? Eu acho que alguém que já ouviu. Quem que perguntou? Gosta do cravo? Ah? Canta pra mim, pra eu mandar um beijinho pra ela. Ah, desculpa, Lourdes? Não entendi. Aí, Lourdes, é isso mesmo. Cravo da Índia, então, ajuda a melhorar. Acho que ela já tinha ouvido. Sim. Agora, como ajuda? Vamos fazer ao vivo? Vamos. A questão, e até uma colega aqui da produção, quando viu, pôs um até na boca, porque ela falou, além de deixar uma sensação boa, ele atua como o quê? É uma ação bacteriana. É forte, né? No caso do eucalipto, o que a gente sempre fala é, como nenhum chá, a gente vai fazer infusão. O que não é certo é a gente pôr dentro da chaleira, ligar o fogo, deixar fervendo uns 10 minutos e depois voltar. Tá. Então, a gente acaba pondo as folhas de eucalipto, o telespectador vai vendo o quanto que ele gosta de mais forte ou mais fraco, acaba colocando a água. E, que belezinha. Sabe o que eu ia te perguntar? A criança pode? Pode. Depois faz o quê? A infusão. Põe o pratinho, vai arrumar o resto da casa, alguma coisa, ou vai continuar trabalhando e depois de 5 a 10 minutos acaba podendo fazer a ingesta. Mas aí é para tomar ou não é para bochechar? Não, é para tomar mesmo. Porque todos esses a gente pode fazer a ingesta e engolir. No caso do própolis, o que a gente recomenda é 20 gotinhas num copo de água. Tanto é que a gente, principalmente em pacientes que têm alterações bucais, de difícil cicatrização, pacientes oncológicos, a gente sempre fala para pingar, fazer o uso do própolis, porque ele tem, além de ação bacteriana, cicatrizante. Ele ajuda na cicatrização. Muitas pessoas acabam não gostando tanto, porque ele tem um sabor um pouco mais forte. Principalmente tem com mel, hoje em dia que a gente já encontra. Apesar de existir ainda com álcool, a preferência, como a gente já falou, é do própolis sem álcool. Tá. E você pode fazer tanto contato direto, que daí a gente recomenda 3 a 4 gotas, ou 20 gotas num copo d'água que praticamente não fica sabor. Legal. E você vai podendo fazer a ingesta. Todo dia? Todo dia. E o própolis também tem outras propriedades, inúmeras né? outras. Porque se ele ajuda a diminuir essa concentração de bactéria e tal, pode diminuir outros probleminhas, né? Gripe, resfriado e tal, que também... E na cicatrização, como
coisas populares de vó, que o própolis ajudava quando você tinha dor de garganta, tudo isso, ele é um extrato medicinal com uma ação muito boa. Eu sempre falo que isso no meu consultório, os meus pacientes sabem. Eu tenho um livro que a gente fala que é saúde e natureza. Tem muitas coisas que a natureza nos ajuda e nos impede de necessariamente só recorrer a coisas, medicamentos. Perfeito. Então você segue uma linha assim, não seria homeopatia. Não. Mas você estuda essa parte natural. Sim. Que legal, porque, doutor. que nem eu falo, dificilmente você não vai conseguir falar para o paciente, ó, não faça quimioterapia ou não vai operar que a planta... Não é isso, impossível. Mas a associação disso, é óbvio que a natureza veio para ajudar a gente também. Muito bom. Tá aí. Vamos fechar com a perguntinha do público? Quem escreveu pra gente na tela? Um beijo, Débora, obrigada. Problemas na garganta podem causar mau hálito? Muitas vezes um excesso de secreção, esse período que as pessoas estão mais resfriadas, dependendo do nível, né? Sim, pode. É uma pergunta interessante. Se a gente for ver pacientes que têm, às vezes, amidalites de repetição, forma cásios. O que é isso? São pequenos depósitos de pus na amígdala e que isso causa um mau hálito bem considerável. Além disso, pacientes que têm sinusites, infecções respiratórias, pelo próprio depósito das bactérias, acabam causando sim. Então essa pergunta é interessante porque quando você está resfriada, está com uma sinusite, algo, você tem que se alertar que você vai provavelmente estar com um mau hálito. E aí o meu otorrino ensinou o sorinho o dia inteiro, tipo, a louca do soro. Isso por quê? Porque pra vai limpar, lavando. Pra isso lavar, mesmo. exato. Tanto é que, só de curiosidade, uma grande parcela das sinusites, que a gente fala que são virais, só a gente limpando, você não precisa muitas vezes entrar com outros antibióticos e remédios. E é interessante isso. E aqui em São Paulo, gente, tá difícil, né? Todo mundo sofre com uma ite, né? Só pra, assim, fechando, que não tem a ver, mas eu sei que as meninas têm crianças e ficam preocupadas, eu tenho um grupo no WhatsApp das mães da escola. Tava lá na maquiagem lendo, né? Gente, desesperador. Sarampo, febre, a outra tá com não sei o quê, conjuntivite. Tipo, de 20 crianças da sala, 6 estão com alguma coisa. E uma vai passando para outra. É muita coisa. Então, assim, vale todas as dicas, vale, né, testar a parte natural e vale estar bem informada. Eu te agradeço sempre. Prazer enorme ter aqui o Dr. Marcos Belotto, com 2 T's, tá? Gastroenterologista. Ele tem um site que é o www.gastrooncologia. Ficam 2 O's juntos, tá? gastrooncologia.com.br. Tire suas dúvidas. Obrigada. Obrigado. Adoro. Sempre prazer suas é todo dicas, nosso. doutor. Sempre um prazer. Até a próxima. Obrigado.